Ei, Joshua, Beleza? tudo certo aí? Tudo bem, e você? Você viu, meu? Os caras estão querendo passar o rodo na gente aí, meus. Você viu só? Ainda bem que a gente O, estava Je- esperto, ligado. o Jesuíno e o Michel, eles estavam querendo roubar o nosso público, bicho. Sacou, ou não? Ah, é? É, Entendi. meu, porque a live dele é às 16. Então ele falou, vou pegar essa turma aí, vou falar de corda, não vou falar de palheta, não. Mas nosso público é fiel, tá chegando aí já. Ah lá, cara, Pegando um né? pouquinho de Tamo aí, trânsito, mas tamo estão chegando. aqui. Vamos, tá muito E aí, escuro tá aí a aqui minha imagem? Tá um Tá boa pouquinho, aí? mas eu tô te reconhecendo. É porque eu tô aqui no meu quartinho e aqui é meio estranho, a luz fica bem em cima, aí não tem muita potência, não. Tem até Não, uma mas tá dando pra te propaganda. ver. Olha, quer ver, ó? Mas vai melhorando? Não, não vai melhorar. É que tá vendo? É um quartinho ajustado para pro Covid-19. Pra quarentena. Aqui. Até que Ai, enfim, uma live aqui, que a gente pode falar de boquilha e palheta, é isso? é só isso, não pode falar de De filosofia, música, de não pode, arte. não pode falar de música. Um dia Vamos falar um pouquinho. a gente fez uma live só filosofando, né? Então hoje nós vamos falar só de acessório externo, é só do que realmente faz a diferença. O que Hoje é a gente pode, só coisa de nerd. hoje é só São as coisa de coisas que né? a gente não tá acostumado a falar em público, né? A gente fala É. só Então, só no para ilustrar aí escuro. a turma que está chegando aí, o Josué, ele não é endorser da Musical Express, da Dadário, mas ele é um consumidor assíduo das ferramentas da Dadário, né? Como a maioria dos saxofonistas, né? E a gente Uhum. eu te convidei porque primeiro porque você é meu brother já, né, de um monte de coisa que a gente faz junto, né? Soundscape, Sim. Mantiqueira, né, fazendo sub para mim, eu fazendo para você. Uhum. Que mais? O meu quinteto, um quinteto que eu tenho que a gente toca uns negócios pro Bergonzi. Que mais? Sim. O quarteto de As cervejas que a gente experimenta pelo mundo, entre outras. né? A o Mistura do Jean Correa, lá o quarteto de saxofone, eu, você, o Cezão e o JP. Sim. Que mais? Uhum. Quebra-cuia, que eu já fiz cuia. Putz, é É um. tudo. Na verdade, tudo. Casinha, o estúdio lá que a gente tem, que a gente tinha, eu, você e o Flavião. Então, Exatamente. Na verdade, a nossa vida é toda compartilhada. fora os desejos que a gente tem de você participar aí do nosso elenco aqui da musical, né? E se a Cláudia estiver Aham. Logo ouvindo, já mais. tá dada a dica já. O Marcelão também já Logo mais sabe tô do que se chegando. trata. É nós aí. Então, E é muito fala aí. legal. E é muito legal quando a gente fala dessa marca, né? A gente está falando, na verdade, de uma tradição fortíssima, né? Pode crer. Desse tipo de som que a gente faz, né? Que vem da escola do jazz e tal, né? É. Tem até uma passagem muito legal naquele filme que, para mim, que é um dos grandes filmes do jazz, que é Round Midnight, né? Pode Que o Dexter crer. Gordon interpretando o papel dele, ele pede para uma mulher comprar uma paleta para ele e fala que a felicidade da vida dele é uma Rico Royal número 3. É isso aí. A gente lembra Né? propaganda maior do que isso, não sei como é que. Não tem, cara. No Garoto Propaganda melhor que esse não tem. Pô, aquele puta som do Dexter Gordon num filme que era uma biografia meio ajustada, meio a vida dele, meio Lester Young, Coleman Hawkes, Ben Webster, né? Os, Você sabia que ele foi indicado ao Oscar? foi. E ele tinha um filme que ele fez também, que ele era um doido num filme de psicólogo e tal, que eu esqueci o nome do filme. Puta filme bom pra caramba. Ele era um puta ator, Ah, né? esse eu não conheço. Esse eu E não conheço, normalmente não. bicho, eu vou lembrar aí, depois eu te falo. E ele Uhum. que tem que fazer aquele clima de cachaça, de bêbado, mole, ele não precisa se preparar, é só ele só Não faz, precisa, porque ele já é eu assim. eu ouvi umas entrevistas dele, ele era daquele jeito, cara. Daquele jeito, É, falava daquele jeito, né? tocava daquele jeito, né? Aquele Ele layback, era aquilo. É. se Ele ouvir era o ele, próprio layback, né?
Era, puta, impressionante. Olha a turma chegando aí. Então, A armazém do sopro. é, a ideia hoje é, de repente, em vez da gente sair falando, quem tiver pergunta aí que a gente puder responder e achar interessante, nós já vamos Boa. aquele cara, o famoso, que palheta você usa, se É, você essa live toca, é pra isso. se você toca com palheta, sem palheta, né? É, essa live é pra isso. Falar de palheta, Aquele né? cara da, aquele Ah, cara fala. da live anterior tá aqui hoje. Se ele tiver, a gente dá uma atenção especial pra ele. Ah, sim, ah, não O lembro qual é. Marcelo, Ah. ele ficou meio irritado que não liam as perguntas dele. Hoje eu vou ficar esperto aqui, pra não passar nada. Tem uma história, tem uma passagem de um amigo que acho que você chegou a conhecer, o Vidal Sbrig. Sim. O Vidal Sbrig, ele é um cirurgião plástico, mas toca saxofone, tocava na noite e tal, é muito amigo do Vinícius Dorim, do Lito, da turma toda, assim, né, do Bob White e tal. Uhum. E ele é a parça do Nestico, né, no Synchro Jazz, um grupo de jazz super conhecido e tal. E o Vidal, ele conta, e ele é uma figura, né, cara? Muito inteligente e tal. Figuraça. Ele foi fundador da Mantiqueira, né? Ele foi o primeiro baritonista da Mantiqueira. O fundador era ele. Sim. E Uhum. o Vidal, ele, uma vez ele foi para os Estados Unidos, acho que foi para os Estados Unidos, Nova York e tal, e estava vendo tinha um saxofonista tocando, que é um cara que está morando na Itália agora, como é que é o nome? Steve Grossman. Morava na Itália, não sei nem se está Ah, vivo. E ele queria conversar com o Steve Grossman. E o Steve Grossman era completamente pirado, louco, tipo, viciado, aquele típico jazzman mesmo, né? E ah. eu queria conversar com o Steve Grossman, perguntar que palheta que ele usava, que boquilha que ele estava usando, qual era o número da Autolink dele, numeração do Mark VI e tal. E o Grossman cheio assim, né? E o Grossman nem aí para ele, né? Não dando bola, Aham. louco, caramba. Aí disse que o Vidal pegou, encostou nele e falou assim: bom, já que você não quer falar comigo, então eu não vou te falar que eu não uso mais palheta para tocar saxofone. E foi embora. O Steve Grossman olhou para ele e falou assim: hey, man, come on, man, come on. É, volta aqui, né? Me explica isso. Pelo amor de Deus. É a, é a frase que não Genial, dá né? falha para ninguém, né, bicho? Mas tem que Genial. entrar E na turma. quando tem sempre quando tem essa pergunta, essa brincadeira, né? Que boquilha você usa e tal, eu sempre lembro de uma história que você conhece também, que é uma masterclass do Brecker em 85, É, onde ele começa falando algumas coisas assim, né? Ah, eu uso o saxofone Selmer, né? É, a boquilha que eu uso é uma do Koff D9, né? usei 10 Isso em anos. 85, isso em 85 já era para um músico que fazia esse tipo de som já era uma aberração, né? Usar essa Total. do Koff e tal. E ele falou assim, e foi engraçado que quando eu comecei a usar essa boquilha em Nova York, todos os meus amigos vieram falar, não usa, não faça isso com o seu som, essa boquilha não. Aí na sequência ele emenda assim que depois de 6 meses, tava todo mundo em Nova York usando essa boquilha. Até fora de Nova York, em São Paulo. Eu, É, eu também usei nessa época. E se usar, estava começando a tocar nessa época. Olha lá. aham. Hoje, ô, Matias, hoje eu vou descobrir qual boquilha preta vai dar esse som de alto de você. Ó, nesse quesito da boquilha de alta, eu e o Vitão somos idênticos, somos parecidíssimos. É, Inclusive, eu escolhi a boquilha que eu uso experimentando a do Vitão e, assim, 1 minuto depois, não é porque a gente está na página da marca, não, é a realidade mesmo. 1 minuto depois eu falei, é essa boquilha que eu vou usar, que é a da Dario Select Jazz número 5, né? isso E é uma aí. boquilha assim que ela não faz a gente nem olhar pro lado, né, Vitão? A gente fuça algumas coisas, experimenta e tal, mas assim, não tem dúvida nenhuma, né? Eu lembro que eu nunca, eu como meu instrumento principal não é o alto, eu nunca fui muito atento a equipamento de alto, né? Uhum, A, eu tocava sempre toquei, assim, na maior parte do tempo eu tocava nunca me liguei assim, alto, modelo, marca, tal. Usava um alto Veril, quando eu era endorser da Veril, usei, depois eu usei um tempo, até gravei o disco do Mistura com o Veril, e tinha um alto uhum, antigo, né?
que eu queria ajustar ele, tá? Um King com, sei lá o que era, 20 e poucos, alguma coisa do gênero. Que, aliás, eu vi um vídeo antes, a gente tocando junto com a Ri, acho que em 2011 você estava usando ele ainda. Exatamente. É isso aí, um prata, né? Então, É. aí eu lembro que quando eu experimentei eu usava, tenho ainda essa boquilha, uma Meyer que meu tio me deu, uma Meyer dos anos 60, uma New York 8 Small Chambers, até uma numeração. Essa boquilha já passou na mão do Maurício de Souza, do Baldo, ficou um tempão com eles, devolveram, enfim. Aí eu usava essa boquilha, mas sempre um pouco incomodado com uma região dela, que me incomodava por uma questão de gosto, né? Eu lembro quando eu Uhum. experimentei a Dadário, experimentei essa 5, eu falei, é isso, acabou. Eu já tinha experimentado o É. Meyer, tudo quanto é numeração, abertura, cheguei a tocar até numa Meyer Large 10, mas tem Uhum. vantagens e desvantagens, né? E essa daí É. deu um sossego e não tive que mexer em numeração de palheta para poder me ajustar, entendeu? Tipo, já que a boquilha é mais fechada, vou ter que usar outra palheta, outra numeração. Uhum. Foi assim, É, encaixou que nem uma luva. ela tem uma combinação daquela parte interna com a curva, que inclusive a gente usa 5, né? Eu tô habituado a usar numeração um pouco mais fechada, você nem tanto, né? Você costuma usar um Não, pouco mais aberta. E mesmo é, assim, caiu super bem, né? com certeza, foi impressionante, assim, foi um luva, assim, e todo mundo que É. experimenta realmente gosta muito, né? Gosta bastante, né? Inclusive a minha tá com proveta, ele pediu para experimentar antes da Pois é. quarentena. E então você vai ter que arrumar outra. Né, tô tocando com a reserva aqui. É, Porque a gente ia se encontrar na semana seguinte, eu falei, fica aí que eu fico com a América, inclusive a América ele me deu, né? Eu aham, fico lá tocando com ela. Mas aí deu a quarentena, a gente acabou não se encontrando mais, assim. Mas sei, tá lá sei. com ele, tô sentindo falta dela, É. Pode crer, mas porque... vou arrumar um jeito de pegar já já com ele. Não sei se ele, o que ele vai fazer, e tal, Uhum. Bom, alguém né? tem alguma E ela, pergunta aí? Não tô vendo, né? Ninguém perguntando nada, né? Qualquer não, coisa você fica ligado aí. ainda não. E tem uma coisa que eu percebo nas boquilhas que são de série, como a Dadar, ou seja, que são feitas em grande quantidade, assim. Tem uma coisa que geralmente eu observo que eu não gosto, que é eu sinto uma falta de profundidade no som, sabe? Aham, É como se tivesse, se a gente falasse de imagem, quando tem aquela imagem que é meio granulada, assim, sabe? É bonito o som, mas não é completo, né? E aham, ela não tem isso, eu sinto. Nem a de uhum. tenor, nem a de alto, né? Não. E eu imagino que isso seja porque a Select Jazz ela tem um padrão diferente da feitura dela, que eles pegam o Ebonite, né, o hard rubber, um pedaço assim inteiriço, e aí a boquilha ela é esculpida. Porque É, geralmente as boquilhas são colocadas na forma, né? Então faz de um é, lado, faz de outro e junta. é, Ela não, ela é esculpida. Então eu sinto isso. Tem boquilhas de outras marcas também que eu percebi isso. Que elas têm uma aham, profundidade de som muito boa. Eu imagino uhum. que seja por esse processo de produção aí, né? É como se E fosse eles... um lefrec, né, nela, assim. Ela É, fica bem é. potente. O que a gente percebe é que assim, ela teve mão de quem realmente toca, né? Não é só de um luthier que faz e Exatamente. acertou, né? Pelo que eu entendi, É, acho que você tem mais cuidado de ler sobre essas coisas do que eu. Que ela foi, tanto a de tenor foi construída por um tenorista e a de alto também foi pesquisada. Acho que o Will Vince tem mão lá, tem outros caras que têm mão isso. na construção da boquilha, né? A Sara, só para não É. cortar, a Sara fez uma pergunta que boquilha que a gente usa de soprano. Não tem, assim, eu não conheço a boquilha que tinha de soprano da Dária era a da Rico, que era uma boquilha que não tinha esse padrão, que tem essas Jazz Ainda. Select. Então, eu uso uma Van Doren S, qual é que é o número mesmo, 35. Josh? S35, aí equivale a Essa. uma número 8, uma Van Doren Aham. S35. E, Opa, tá boa a mas, homenagem aí? não, agora ficou boa. Tinha sumido um pouquinho, mas Uhum.
sempre fico de olho para ver se a Daddario vai acabar lançando uma de soprano, que eu acho que se eles lançarem também eles vão acertar. É que não tem Daddario de né? soprano. Né? Ainda não tem. Eu tô numa fase que eu uso uma S25, também parecida com a do Vitor, um pouco mais fechada, que é da Van Doren. Recentemente eu tive vontade de experimentar uma Bari, e como eu uso boquilha mais fechada, no máximo 6, eu achei uma Bari 60, comprei e tô achando espetacular também. Também tem uma S35 que eu comprei numa oportunidade boa agora, que eu encontrei. Estou entre essas e também uma S90 de soprano, da Selmer. Mas é uma boquilha um pouco mais específica, assim. Ainda tô tentando entender como ela se sai em situações, por exemplo, que você vai tocar com quarteto, quinteto, ou inclusive na Aham. Big Band mesmo, né? Uhum. Porque para mim, Vitão, acho que você saca isso também, não é só a abertura da boquilha que influi, é a questão interna também, a cavidade interna, né? Que É. ela pode ser a abertura só diz respeito à distância entre a ponta da palheta e da boquilha, né? A ação, Mas às né? vezes A uma boquilha. ação de... Isso, essa ação que a palheta faz quando a gente está tocando, que é bater na boquilha. Mas aí tem essa combinação com a parte interna também, que é muito importante, É, né? Então, é. às vezes você, por exemplo, a Daddario 5, a gente usa, toco, faço primeiro alto em Big Band e tal. E assim, eu não sinto necessidade nenhuma de mais volume, de coisa assim, né? Aham, é. Essa de soprano S90, eu sinto um pouquinho como se a parte interna dela fosse pequena, né? A Então eu ainda S90 estou não, entendendo. a A S25. S90. Não, a A S90 da S90. Selmer. Ah, É. entendi. Tanto, tanto que quando a gente estava fazendo os ensaios para a última apresentação da Soundscape, eu tava no primeiro ensaio eu estava usando o S90. Aí eu vi que não ia rolar, coloquei a S25, entendeu? Aham. Que elas têm É, abertura parecida, mas a parte interna da S25 é maior. é. E tem uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Por que que você usa boquilha aberta? Por que que você usa boquilha fechada? Por que que você usa palheta dura? Por que que você usa palheta mais mole? É combinação e tem muito a ver com a pressão que a gente está acostumado a trabalhar, Uhum, arcada, é, super. é, e a referência que você tem de sonoridade, né? Uhum, Eu já fui mais assim, agressivo, vamos dizer assim, com palheta e com boquilha. uhum. Eu acho que tem muito a ver com a memória do início de quando você começa a estudar, que antigamente tinha aquela coisa, começa com a boquilha bem fechadinha, depois vai aumentando, aumentando, aumentando e tal. O que eu acho é que às vezes chega um momento do seu processo que você tem que perceber que isso influencia, mas não tem que seguir esse padrão. Eu cheguei a fazer isso, É. eu fui aumentando, eu cheguei a usar boquilha no soprano, boquilha daquela François Louis, a mais aberta que tinha, no tenor também, palheta, Uhum, sempre, assim, normalmente a base das palhetas era 3M, palheta 3 e tal, uhum. e aí eu não consigo, já tentei usar boquilha mais fechada, por exemplo, no soprano, mas eu fico perdido, entendeu? Eu sei que Sei. boquilha mais aberta eu sofro mais, ela precisa de mais ar, precisa de mais controle. Mas Aham, com boquilha mais fechada eu fico sem referência, totalmente sem referência. sei. E é no soprano que acontece mais isso, né? É onde ele Eu mais sinto que me... tem um negócio da sensação, assim, é como se o instrumento, claro, que é a continuação do nosso corpo, né? E o que toca é o corpo, é a nossa cavidade oral. Então acho que a gente tem que achar esse lugar aí, né? É, Onde que parece que é uma continuação, né? É muito de é, sensação, por isso que é, não tem padrão. Por exemplo, o Germano tá falando aí que essas são é, boquilhas de erudito, S25 e S90. É de erudito na tabela da marca, né? Para mim é, não é, né? é. Por exemplo, um dos sons de mais referência que a gente tem de soprano é o Branford Marsalis, né? Ele usa uma Selmer D, que é mais fechada do que essas que eu uso, e palheta 5 de clarinete, né? Então, assim, não faria sentido nenhum, né? Mas para a combinação dele, o som que ele tem no ouvido e o corpo dele, é uma combinação perfeita, né? É só a É. gente ouvir, né? Não precisa nem discutir, né? Então, Não tem nem que discutir. não tem discussão para isso, né? Mas isso também passa por uma coisa que eu converso bastante com o Vitão,
eu acho que cada vez mais a gente precisa adquirir uma cultura melhor de como olhar o equipamento, sabe? Por exemplo, quais são as partes de uma boquilha, né? A boquilha tem a câmara é uma coisa que todo mundo fala, a gente ouve falar, é câmara larga, câmara média, câmara small, né? Câmara pequena. Tem o defletor, que geralmente a gente chama de rampa, mas não é rampa, que é aquela descidinha da parte de dentro, é o defletor, né? Tem a combinação desse defletor, se ele é reto, se ele é mais curvado, se ele mais baixo. Enfim, mais baixo. Aqui é como que assim, aí que eles põem uma rampa, né? Eles falam que é pôr uma rampa, né? Botar Isso, que é pôr uma rampa, degrauzinho para dar mais velocidade, aí acabar afetando no brilho, nos graves, enfim. Isso. E aí é uma conta matemática quase, porque assim, quanto mais alto esse defletor, é o baffle em inglês, mais velocidade com mais velocidade o ar passa, mais volume você tem, né? Mas ao mesmo tempo, esse defletor ele aumenta também essas parciais mais altas, que é uma coisa que a gente comumente costuma brigar, né? Então, é um desafio difícil assim achar a medida disso, né? Porque se o defletor é baixo, vai ter aquele som mais escuro, mais encorpado, mas vai ser um pouco mais difícil de dominar ela, né? Tem menos espaço para você ter nuance. E ao mesmo tempo, se ela é fácil de tocar no grave, no agudo, no médio, ela vai ter essas parciais médias altas que vão estar sempre pintando, né? E uma coisa que até que eu estava falando outro dia, eu estava fazendo uma live semana passada com o Marcelo Martins, que a gente fala que é essa coisa da referência, né? Por isso que referência é fundamental, porque ela te ajuda, porque na verdade a boquilha pode ser fácil, ela pode ajudar você a ter menos problema com palheta, ainda tem aquelas síndromes, né, que hoje cada vez menos, mas ela ajuda, ela é uma boquilha afinada, né? Uma boquilha afinada, se ela afina mais fácil, mais difícil. Toda boquilha que ela trabalha com extremo, boquilha que tem esse buffle aí muito baixo, né? Ela ajuda na velocidade do som, mas ela acaba dando uma dificuldade. Se você tem uma referência de som mais escuro, você vai ficar brigando com o equipamento, né? E às vezes o legal é quando você tem uma referência do artista e você tem um certo conhecimento, não adianta você comprar o mesmo equipamento, mas que tenha características semelhantes para te ajudar, porque às vezes a pessoa quer tocar que nem tem a referência do som de alguém, só que ele tem um equipamento que é muito distante, mas não no sentido de marca, no sentido de propriedade, né? Então, às vezes o cara quer ter um som escuro, ele usa boquilha de metal com buffle baixo, palheta de sintética, instrumento brilhante já, refletor nas sapatilhas de metal, né? E aí, então assim, quando ele vai tocar, ele fica insatisfeito. E a voz, pra gente, é fundamental. Mesmo que para isso, a gente tinha que sacrificar. Né? A gente sacrificar, que eu falo assim, na qualidade de facilidade, no sentido de facilidade de equipamento, né? Eu acho que é bem difícil chegar nessa conta, porque a gente ouve muita coisa, né? Inclusive dos grandes mestres lá fora falando. Tem uns que falam que equipamento de maneira geral influi pouco, né? Que o som é seu. Beleza, eu concordo também que dá para você ter um som muito bom com qualquer equipamento. Se o seu som é bom, a qualidade vai ser boa. Mas a equalização é impossível você ter em qualquer equipamento, né? A gente nunca vai ver, por exemplo, mudando de instrumento, um guitarrista de jazz ou de música brasileira, por exemplo, usando um amplificador Marshall. Você não vai ver. Porque ele pode ter a guitarra que for, aquilo vai mudar a natureza do instrumento, né? A equalização, do instrumento. Ele fica muito distante da referência dele. E aquela coisa... Muito distante. Se você tem... Eu sempre falei assim, eu sempre falava quando eu estava começando, eu falava assim, quem tem que tocar com instrumento ruim é quem toca bem. Porque o cara consegue superar isso. Então, antigamente, tinha aquela síndrome de que eu ouvia, o pessoal falava, o cara tá usando tal coisa porque os caras estão dando para ele e ele tá ganhando uma grana. E não é. Eu acho que pode ser isso, porque ele tem se o cara é bom, se o cara é um cara estruturado, ele pode tocar com coisa que não tem a qualidade top, porque ele consegue
superar essas dificuldades, né? Eu Aham. lembro uma vez que eu estava assistindo um workshop, há muito tempo atrás, no Crown Plaza, né, no teatro lá do Crown Plaza, um hotel que tem em São Paulo, aqui na Frei Frei Caneca. Caneca. Era um workshop do Marsalis. E a Veril deu para ele um trompete, para ele tocar. E ele estava tocando com Monete lá, e aí deram o instrumento, ele abriu a cara, o case, quando ele pegou o case, estava balançando, o trompete estava balançando no case. Ele... José, peraí que tocou a campanha aqui, deixa eu abrir que a minha mulher esqueceu a chave. Segura aí, um minuto. Peraí. Vai lá. Eu vou complementando aqui uma coisa que o Vitor estava falando, e também o Luiz está falando aqui, o pessoal compra a boquilha sem ter noção desses conceitos. Esse é um grande problema, porque a gente corre mais risco de ficar dando volta, sabe? Em volta do rabo, assim, sem saber a característica dos equipamentos e tal. E uma das coisas que eu esqueci de falar também, falou de defletor, né? Falou de câmera e tal, tem uma coisa que é importantíssima, e que às vezes até a marca do produto que a gente está comprando não deixa isso claro, que é a curva da boquilha. A curva é aquela distância entre a mesa e a ponta, né? Essa curva ela pode ser curta, longa ou média longa. Por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre as boquilhas da Daro, as de tenor, eu percebi que a boquilha número 6 é uma boquilha, para a gente ter um padrão, um referencial de outra marca, uma 7 da Autolink, né? Tem lá as medidas em milímetros para isso. E ela tem, então, essa numeração 7, mas ela tem a curva média. Já a 7 da Select Jazz, ela é uma 7 estrela, como se fosse uma 7 estrela da Autolink, mas ela tem uma curva média longa. Então isso muda completamente a sensação que você tem ao tocar a boquilha. Ela até parece que é um pouco mais aberta do que né? Então são essas coisas, eu estava complementando sobre o que a gente estava falando, sobre o conceito geral de como escolher, né, um equipamento. Assim. E tem uma coisa também que é importante, que é essa coisa também de tem boquilha que elas são maiores na boca. Maior, menor, assim, boquilha de metal pequenininha, boquilha de massa. Você pega as Otolinks de massa, né? As Hard Rubber, a Soloist antiga e tal. E as da Dario nova, elas têm um tamanho que é uma coisa que eu percebi, que como a gente toca pelo menos alto, tenor e soprano, essa coisa de muita diferença dificulta a transição, né? Então é uma coisa até troca. Que de uns anos para cá eu fazia isso diferente e eu comecei a estudar eu estudo os 3 instrumentos, às vezes revezando entre eles, assim. Eu não pego assim, hoje é dia do tenor, hoje é dia do alto. Às vezes eu dou um foco mais em um ou outro, mas eu sempre pego os 3 e ponho a flauta no meio da jogada, porque é assim que a gente trabalha. E quando a boquilha é muito diferente, né? É pior do que o instrumento ter a mecânica, assim, um instrumento com mecânica atual e um instrumento com... o meu instrumento... Eu estou me prejudicando porque o meu alto não tem Fá sustenido e o meu tenor tem. Isso você se adapta mais rápido do que você ter que ficar mexendo muito. Numeração de palheta, abertura de boquilha, tamanho de boquilha, material, né? Tudo isso dá uma sensação, assim, dá um desconforto. E essa adaptação, às vezes, para certos trabalhos que a gente faz, é bem complicado. Não dá tempo, né? Não. Tem que ser um pouco mais próximo, né? E nesse sentido também, o tamanho da Select Jazz na boca é espetacular. Ela não é muito pequenininha, mas também não é muito grande. Então, é muito confortável, né? O pacote é muito bom, né? O Germano está perguntando sobre o comprimento da parte superior da boquilha, o que muda no resultado final da sonoridade e tocabilidade. O que seria o comprimento da parte superior? Eu não entendi também. Será que ele está falando de tamanho, assim, a altura? Eu acho que deve ser, né? Isso que a gente acabou de falar, né? Se for altura, dá desconforto. Porque, assim, eu sei que, por exemplo, eu tenho eu uso o Dario no alto e no tenor, mas eu também uso no tenor uma Soloist antiga, short shank dos anos 60, também que é presente do meu tio e tal. E o que eu fiz com ela? Eu tinha uma sensação que ela era mais pesada do que ela já é, né? Porque é uma boquilha que tem que ter um reface e tal, porque elas vêm muito fechadas e tal. E ela me dava um desconforto na curva de cima,
ela era muito alta. Então eu pedi para o luthier lixar o máximo que ele podia para deixar ela um pouco mais baixa, para não ter essa desconforto de altura, né? Porque isso acaba interferindo na abertura da própria boquilha, porque você acaba somando, Totalmente. você fica com uma ação maior, né? Então fica parecendo que a boquilha é mais pesada ainda, porque a palheta fica mais distante, né? Então, assim, são coisas que... É ajuste, né? Hoje em dia tem muita facilidade. E a vantagem de equipamento novo, né? Que a gente até uma discussão que a gente já tem há um tempo, né, Jorge? Coisa com saxofone, né? A gente até fez uma coisa aqui, nós dois fizemos um negócio que tem gente até que acha estranho e tal, mas enfim. Que essa coisa tem gente que não fala com a gente mais, né? Que é que a gente essa saiu coisa do saxofone vintage, eu, o Mark Six, o Vitão do Super Bass, e fomos para Selmer também, mas dos modelos novos, né? Eu Série 3 e o Vitão referência. E aí, o que acontece é que a tecnologia, durante um período, ela estava buscando essa equivalência. Então, ela começou a ouvir a informação, ver o mercado. Então, eles, em muitos equipamentos, eles já conseguiram, entendeu? Sim. Então, você tem, assim, porque eu acho que independente de gostar de equipamento vintage, de ter essa referência, né? O pessoal que está trabalhando com a tecnologia de equipamento também estão pensando nisso. Porque não é só a gente que gostaria de ter uma boquilha com som daquela boquilha que você ouviu de uma gravação do Coltrane, entendeu? Os caras também estão ligados nisso. E aí, independente de ter ou não uma boquilha dessa época, né, a gente tem a dificuldade de adquirir, achar uma boquilha dessa com qualidade inteira, né, um preço que dê para você comprar, um preço razoável, né, e alguém para ajustar ela, para ela ficar realmente confortável para tocar, entendeu? Com esse equipamento novo, os caras estão chegando bem próximo. E depois de tudo isso, pode ser que não dê certo, né? Exatamente. Você paga caro, demora para achar, exatamente, manda pro luthier e ainda não rola. E essa questão de equipamento mais novo, é a questão, de novo, é a questão do conforto. Eu penso em equipamento mais novo, simplesmente pelo conforto e ter aquela coisa assim, eu quero pensar em música. Não quero ficar pensando se o meu instrumento vai quebrar, se ele vai aguentar, se está vazando. O equipamento mais novo sempre é mais confortável. Isso não não isenta você ter uma boquilha, sei lá, uma soloist dos anos 60, como eu tenho, e tocar com ela muito bem, obrigado. Mas, quantas pessoas podem ter uma boquilha dessa? Da Dário, qualquer um pode ir lá na Armazém do Sopro, por exemplo, né? E o Martin lá faz um esquema lá, mete no cartão, quer dizer, não fica mais fácil, né? A ideia é facilitar a sua vida. É que nem a história de palheta. Você vai procurar uma palheta que ninguém vende, aí você experimenta a palheta, ela é o som da sua vida. E o que você faz com isso? Quando ela acabar, como é que você vai fazer? Sente e chora. Então, assim, você começa a fazer em casa, igual. Então assim, a gente tem que arrumar um jeito de facilitar a nossa vida geral, né? Geral. Então tem que procurar facilidades, aonde dá para ter facilidades, né? Porque para tocar bem Vitão, não tem muita facilidade, né? Então, não tem. Você tem que arrumar, isso, né? Já tem que arrumar o outro jeito. Com certeza. Mas tem uma coisa também relacionada a equipamento vintage moderno, que eu percebo, que tem muito essa coisa a gente cria os símbolos, né? Por exemplo, eu preciso ter um vintage, eu preciso ter um Mark VI, um Super Balance, aquela boquilha, aquela Autolink da década de 70. Às vezes, aquele nem é o som que você realmente quer. Mas o símbolo que isso traz, ainda mais pra gente, assim, a gente sabe, aqui no Brasil, tudo é muito mais difícil, né? Você ter um instrumento desses, você achar essas boquilhas, então tem um símbolo nisso, você conseguir, né? E eu acho que vai chegando a maturidade, a gente vai se livrando desses símbolos, a gente não precisa deles mais. E aí a gente começa a pensar que, por exemplo, quando o Mark VI pintou, era o que tinha de melhor de tecnologia no planeta de saxofone. Pois é. Não tinha nada melhor que isso. Não é possível. A construção do instrumento, enfim, as novidades que a Selmer trouxe,
né? A Autolink, se a gente experimenta as boquilhas da época do Autolink, a Autolink ganha assim disparado. Então é por isso que a gente, em todas as gravações que a gente ouve década de 50, 60, 70, é Autolink. É o que tinha de melhor. Né? Mas felizmente as coisas estão andando, né? E a ideia é sempre pensar o seguinte: você tem que ter como referência, quando você ouve uma gravação, você adora o som do cara, adora o play do cara, né? O conjunto da obra. Aí você vai e descobre que o cara está tocando com tal boquilha, tal saxofone, modelo, não sei o quê. Aí você ouve mais 10 caras que você ama de paixão, e os caras, a maioria, naquele mesmo equipamento. É lógico. Por que você vai mudar isso? Quem é você para ter essa arrogância de achar que você é mais esperto que ele? A questão é que quando vai passando o tempo, você quer aquilo que você ouviu, mas não como meta, e sim como referência. Entendeu? Eu não quero tocar que nem o Dexter Gordon, que nem o Sonny Rollins. Eu não tô querendo, com isso eu não estou querendo ser arrogante e falar que eu quero tocar que nem eu e do mesmo padrão. Não é nesse sentido. É o seguinte: chega uma hora que se você não buscar o seu, entendeu? Ninguém vai buscar algo para você. Então, se você consegue construir um padrão e ter conhecimento do que é bom, do que é ruim, dá para você achar coisas alternativas, entendeu? Para manter a qualidade, entendeu? Então eu já vi, por exemplo, vou dar um exemplo, outro dia você me mandou um vídeo, por exemplo, o Mark Turner, que todo mundo conhece aqui, eu acho que o pessoal do saxofone conhece, o Mark Turner, né, que hoje é um dos 10, né, um dos caras lá que estão lá na parada. Ele usa... Um dos 3, né? É um dos 3, Aí ele usa um Super Balance, né, igual o que eu tinha, ele usa usava boquilha Autolink, depois ele começou a usar boquilha de luthier, não sei o que, Tel-Wen, sei lá como é que é o nome da boquilha e tal. Ted Klum e tal. Mas aí outro dia tava eu e o Josué me mandou um vídeo, ele tocando num bar, com um puta som bom também, tão bom quanto, tocando parecia que era um referência. Quer dizer, um instrumento novo da Selmer. Então assim, o Chris Potter sempre tocou com um Super Balance de prata, né? Dali a pouco, do nada, ele me aparece com um Mark VI novo, assim. Aí eu lembro que ele deu um workshop no Souza Lima, e ele falou, não, eu estou usando esse aqui porque eu gostei do som dele, e ele é mais novo, eu viajo muito, eu preciso confiar um pouco mais no meu instrumento, entendeu? E ele tem um som um pouco mais agressivo, para as coisas que eu tenho feito ultimamente, queria um som um pouco mais agressivo. Então ele estava usando. Agora, é opção, não é que... O problema da gente aqui, se eu tivesse a opção, entendeu? Eu compraria o referência que eu comprei, mas não venderia o SBA que eu vendi, entendeu? Ficaria com os dois. Ou seja, ficaria com outros que eu vendi já. Né? Yanagisawa de prata, que eu adorava. Enfim, eu não me desfaria de instrumento, porque, assim, né, a gente gosta de um monte de coisa, né? O gosto pode ser amplo, né? E a gente muda também, né, cara? Claro, igual pode ser roupa, que sei amanhã... lá. Tem vezes que eu quero usar só preto, meu. E assim, não vem encher meu saco, entendeu? Pra caramba. Boquilha também. Eu acho que a ideia... Só que assim... Eu acho que a ideia maior, a ideia mais importante, é o padrão de qualidade. Tem que ter qualidade. Porque se não tiver, não adianta você ficar falando, então, esse instrumento é bom pra caramba, só que os graves dele são ruins. Não, o instrumento é bom pra caramba, só que ele não dá pra tocar forte nele. Entendeu? Ele tem que ter padrão e ele tem que corresponder ao que você está se propondo a fazer. Você vai tocar, o cara pode reparar no seu instrumento diferente, porque está melhor ou está diferente. Pior não, pior aí não dá, entendeu? Porque aí você está caindo no padrão. Né? Então... E tem algumas escolhas também que a gente faz, por exemplo, tudo tem prós e contras, né? Os equipamentos vintage, eles não tem só... Também eles entram nesse pacote. Tem os contras também, né? Eu tive 2 Mark VI tenor e, por exemplo, eu nunca tive liberdade para tocar nos graves do Mark VI tenor, né? E quando a gente observa alguns músicos lá de fora tocando, você percebe quando chega ali no grave, tem sempre uma empurradinha a mais, assim, sabe? Sempre que é como se fosse essa parte que não funciona direito, deixa eu empurrar. Só que assim, dentro da nossa cultura musical, algumas coisas que a gente toca,
Às vezes no Big Band, você está tocando numa Big Band, por exemplo, lá, fazendo um segundo, quarto tenor, você tem que tocar ali um Ré grave, um Dó, alguma coisa assim. Ou, sei lá, você vai tocar um choro que abranja a extensão inteira do instrumento. Assim, negociar isso é complicado, sabe? Você precisa de mais conforto. Ou É um mesmo, plus, né? se você não, ou mesmo se você não toca, se você não tem uma situação musical dessas que exige isso, mas você quer ter um controle maior sobre o instrumento. Você não quer tocar no grave quando der, você não quer tocar, sabe? Você quer realmente dominar o instrumento. Então, é quando, e foi o meu caso, e eu acho que o seu também, quando a gente começa a falar assim, opa, deixa eu olhar aqui então para esse outro instrumento, esse instrumento mais novo aqui. Deixa eu ver se eu tenho isso, né? E é É. quando a gente encontra, né? Algumas facilidades assim que você fala, pô, eu já não tenho energia mais, e eu, imagina, eu sou filhote perto de você, né? Mas tem coisa que eu não tenho energia mais para ficar resolvendo, sabe? O instrumento precisa estar em dia para mim, nesse sentido, sabe? Já basta as minhas dificuldades, né? As minhas Caramba. deficiências que não são poucas. Então, assim, vamos me ajudar aí, instrumento, né? Então, É. eu tô achando isso nos novos e nas boquilhas novas também, É. uma grande saída, sabe? Eu já experimentei tudo, já tive tudo vintage, já busquei ter esse som. Então, eu tô falando de um lugar de experiência, assim, né? Aham. É. A vantagem hoje é que a gente tem a gente tem esse acesso menos difícil do que era antes. Antigamente, você Uhum. queria uma boquilha, você pedia para um cara tentar trazer quando ele fosse viajar, se ele achasse, se ele lembrasse, e às vezes o cara trazia e não tinha nada a ver, entendeu? Eu lembro uma vez que teve um amigo meu que ele foi viajar, acho que ele foi para a Europa. Ele falou, você quer alguma coisa de lá? Eu falei, não. Ele falou, não, bicho. Me fala, inclusive, que se você pedir alguma coisa, eu vou comprar duas, aí eu fico com uma, você fica com outra. Um aluno meu, que está até morando nos Estados Unidos. E aí eu falei, meu, se você achar, eu estava usando no soprano e no tenor, a François Louis, boquilha. Eu falei, se você achar a François Louis lá, compra uma para mim. Qual a numeração? A numeração mais aberta lá e tal. Dei a numeração para ele e tal. Eu falei, só que tem um negócio. Não, Raul Cidiel. Aí, você veio pro lugar errado, Cindy, Cidiel. Bruno também. Não vamos falar de música, não. Vocês estão por fora. gente, sai dessa sala agora. A gente tá falando de boca de palheta. Aí eu falei, só que não pode esquecer que tem que ter o signature do François Louis, aquele tapa final que vem a assinatura na mesa. Ele falou, Uhum. tá. Venha nessa boquilha. É, é. Aí, aí ele pegou, passou e tal, ele foi lá fazer aula e tal. Aí ele trouxe a boquilha. Ele falou, trouxe as duas aí. Você escolhe a que você gostar mais, fica com ela, a outra fica pra mim, porque eu sou vira-lata, não vou perceber a diferença e tal. Eu falei, não, tá bom. Aí experimentei uma, achei pesada, amarrada. Peguei a outra, toquei pesada, amarrada. Falei, mas que não tem nada a ver com as outras, né, e tal. E fui falando para ele, eu falei, meu, o que aconteceu? Você comprou aonde isso? Não, eu comprei lá, na loja, não sei o quê. Comprei em Nova York, não foi na Europa. Eu comprei em Nova York, lá no Emílio, Emílio, não, naquela famosa lá, Robertos. no Robertos e tal, não sei o quê. Eu falei, aí, conversando com o cara, comecei a olhar para aquilo, eu falei, cadê a assinatura? Ah, não, bicho. $50 a mais em cada uma, você tá louco. Ah. Eu falei, pois é, agora nós vamos gastar mais do que $50 para arrumar essas boquilhas e pode ser que não fique boa. Porque o cara sabe É. aonde mexer, o tapa final, cara, é o ajuste final, Aham. como é que fala? É a Aquele master olho do de CD. águia, né? É a master É do a CD, master. cara. Você não vai gastar dinheiro para fazer a master, Exatamente. entendeu? E É, aí, exatamente. então é isso que ó o Jordão. Jordão, não tem dó 6 aqui, Jordão. Jordão, sai agora. A gente não tá falando de 3C, bar, nada. 7C, lead pipe, pode esquecer, bicho. E tem uma coisa também que eu ia falar ali, uma hora eu esqueci, e que tem a François Louis me lembra isso, e quando a gente fala do defletor mais alto, né, isso acontece também. Tem uma coisa que a gente gosta muito em equipamento, que é a flexibilidade. Ou É. seja, a gente quer mexer no som dele, sem ir no luthier, a gente quer mexer no som, né? Aham. E aí, dependendo de como esse equipamento é construído, ele não dá essa opção.
Eu tive a François Louis também, e eu sentia isso, né? É um som lindo, 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 Mas é lindo, aquele lindo, lindo, som. lindo. Mas é Mas é aquele som. aquele som. John Lovano. Acabou. John Lovano. Aquele som maravilhoso de Giovanni. Acabou, você não vai ter outra coisa, né? Então acho que é por isso que a gente acaba escolhendo as boquilhas que tem um defletor um pouco mais baixo, porque tem esse espaço, né, pra gente manipular o som, né? E tem uma outra coisa que tem que lembrar também. Eu tenho um exemplo disso. Quando eu comecei a tocar soprano, eu consegui comprar um soprano que eu não faço a mínima ideia, que alguém vendeu para mim, e a pessoa foi que comprou na Alemanha. Só que era um instrumento tipo um chinês, e ele chamava Champion. Nunca vi a marca. Ah, perfeito para você essa marca. Ele no case ele amassava, ele entortava no próprio case. Só de deixar ele no case ele já entortava. Só que eu gravei o disco da Mantiqueira com ele, o primeiro Aldeia foi com ele, e eu usava uma boquilha Rico Royal 7, D7, aquelas, sabe, aquelas pretinhas, né, que tinham, aquelas de, você comprava, vinha junto com bala, você comprava uma bala, eles davam uma boquilha pra você. Aí, você comprava um Estadão, vinha uma boquilha. Vinha a boquilha. E eu usei aquilo nele, e era a única boquilha que dava certo. O Proveta tinha toda a coleção da Bari, e ele me emprestou, nenhuma dava certo. O que funcionava era essa. Quando eu comprei um soprano decente, que era o Mark VI, que já está com o JP agora, foi seu e está com o JP, entendeu? Não deu certo. Aí eu tive que ir para outra boquilha. Aí eu fui para uma boquilha Ponzol. Quando eu troquei o soprano, peguei um Yamaha, que eu comprei de você, do 475, aí eu fiquei um tempão procurando boquilha. Aí achei a do Norberto, foi a que funcionou. Quando eu troquei esse 475 por uma boquilha pelo soprano de prata, 475 de prata, não deu certo. O que deu certo foi a François Louis 10. Quando eu peguei o instrumento da Handcraft, da Ébano Handcraft, não deu mais certo. O que funcionou foi uma Selmer antiga, que eu tinha comprado, tinha pego do depois do Jefferson Rodrigues, devolvi para ele. E por quê? Porque eu achei essa S35, e aí eu falei, é aqui... Acharam para você, né? Acharam, você pode agradecer em público aí. Não, foi você que falou. Você pode agradecer em público. Foi você. Não, você avisou e o PH anunciou e eu fui lá e eu falei, não, você falou assim, não, experimenta que você vai gostar. E eu falei, não quero, eu acabei experimentando e gostei. Realmente. Que era isso, era uma... Eu peguei com o PH, experimentei, aí eu falei, não é pra mim. E na mesma hora eu falei, Vitão, achei a boquilha de soprano pra você. Porque eu conheço, de tanto conversar, conheço as características que ele curte e tal, né? E eu lembro que a gente tava na casinha, você entrou na cabine, experimentou, 3 minutos depois você saiu assim, ó, com a mão na cabeça. Eu falei, puta, vou ter que arrumar essa grana aí, pronto. Alguém, como é que é o nome dele aqui? O Gabriel GBSS. Gabriel GBSS. Vitor, o Gabriel é meu aluno. Ô Gabriel, Vitor, fala um pouco sobre o que você acha do tenor Handcraft. Eu tenho cara. Eu sou suspeito porque é muito louco. Eu tenho parceria lá com a Ébano, com o João Cuca há muitos anos e tal. Então eu fui o primeiro acho que eu sou o único cara que tem os 3, o tenor, o alto e o soprano. Então, assim, o tenor Handcraft, eu só uso ele como B, porque eu tenho um Selmer, agora eu tenho um referência. Até o Maurício, o Mega Music aqui, que foi o meu agenciador aí, que a gente fez o troca-troca, foi feito com ele, no bom sentido, né, Maurício? Mas eu uso, por exemplo, o ano passado eu fui para a Europa fazer uma turnê com o Ayrton, e eu estava preocupado com aquela história de nota fiscal, de alfândega, de Receita Federal e tal. E eu viajei com o Handcraft, fiquei lá, fiz, sei lá, 20 shows, 18 shows, e fui bem obrigado. Então, assim, não senti falta de nada. Ele é um instrumento pesado porque ele é feito de bronze, né? Então, ele é pesado, assim, o peso dele como peça. Mas para tocar ele é muito leve, né? Muito leve. Tanto ele como o alto. O alto é o mais pesado que eu acho. O soprano da Handcraft não é de bronze, então ele é mais leve um pouco. Mas os novos são de bronze, são um pouco pesados. Eles são pesados no sentido do equipamento, mas para tocar ele é muito leve, entendeu? O instrumento é muito leve, vibra muito bem, é muito bom, o custo-benefício é impressionante, assim, realmente fica difícil para quem está oferecendo instrumento nesse valor, porque se você comprar um instrumento zero
zero, com assim, e a construção dele é muito boa, eu tenho os meus há vários anos, assim, não dão problema, como o pessoal fala, né, ele é afinadinho, todos eles são afinadinhos, sai todas as notas, ele tem Fá sustenido, todos eles têm Fá sustenido agudo, como todo mundo gosta, né, e eles têm sapatilha italiana, a parte de acessório toda dele é italiana, então, daquelas Pisone, então não tem esse negócio, é mola ruim, é sapatilha ruim, não. Em nenhum deles, eu tenho, acho que o alto acho que 3 anos, os outros um pouco menos, em nenhum deles, eu já derrubei os três já caíram, já amassaram os três, e assim, nunca, até agora eu não tive que trocar sapatilha, nem nada deles, né, estão todos originais, entendeu? E eu não sou de tocar pouco com os instrumentos, não, eu gosto de soprar eles, entendeu? Então eu acho carro assim, zero, né? Carro zero, é uma bela opção. Troca o óleo. Agora tem gente que fala, mas tem muita gente que me pergunta, até acho que é Germano que estava aqui, que ele perguntou, comparando ao Yamaha e tal, é complicado, porque assim, basicamente eu poria eles no padrão do 62, ou do 475, eu não sei qual é o padrão. Só que eu prefiro eles porque eles têm aquilo que você estava comentando, que falta às vezes para equipamento, às vezes muito bom, né, que tem qualidade, mas eles não te ajudam a personalizar, né? Eles te deixam meio que fechado, com qualidade, tudo certo, mas você não consegue expandir. E os handcraft eu consigo ter mais a minha voz do que os da Yamaha, né? Por isso que eu troquei o soprano Yamaha por o handcraft, por isso que eu tive tenor 62 já, e troquei, entendeu? E por isso que eu vendi os meus altos e peguei o handcraft, porque eles me dão essa sensação boa de personalizar, entendeu? Deve estar acabando, Josh, só para falar, deve estar acabando, se o pessoal topar aí, a gente pode voltar mais um pouco, né? Mais um pouquinho aí. A gente continua. Tá não bom. esquece de deixar no Stories, tá? Quando fechar. Tá. Eu vou porque apertar aí depois logo, dá para então. baixar. Tá bom. Uma coisa que você estava falando aí, que é importantíssimo, tem a ver com aquele papo lá de trás sobre a cultura ao olhar o equipamento, sabe? Todas as vezes que eu troquei de saxofone, eu troquei de boquilha. Sim, quase 100%, vai, não foi todas as vezes, quase 100%. Por quê? É a combinação das coisas, né? Tem umas palavras que a gente não usa muito, que a gente deveria usar mais, tanto com palheta, com saxofone, boquilha, que é uma coisa chamada resistência. Por exemplo, você está com um tenor referência 54, eu estou com um tenor série 3, também, ambos da Selmer, ambos são novos, né? O referência, eu senti que ele tem uma resistência a mais. Isso me faz lembrar um pouco, exatamente, e ele foi feito para isso, os vintage, né? Então, se você olhar na construção dele, onde tem aquelas colunas que seguram as chaves, tem as chapas que vão no corpo, né? Tem gente que fala que isso segura o som. Não é que segura o som, isso dá resistência. Né? Já o Série 3, ele foi fabricado com isso na cabeça, um instrumento mais aberto, mais flexível. Né? Porque tem um conceito mais de concertista, de erudito, e um conceito um pouco mais de performance, de técnica, enfim. E aí que acontece? Se eu experimentar o sax do Vitão, que tem mais resistência, com a minha boquilha, ele vai dar um resultado diferente. E a mesma coisa, o Vitão experimentar o meu, vamos dizer que ele vibra mais. O outro tem uma resistência a mais. Né? Isso vale para palheta, isso vale para boquilha. A gente tem que entender essa palavra resistência e jogar dentro das características do que a gente quer. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, esse meu Série 3, ele é um sax bem livre, bem aberto. Então, essa Ted Klum, que é a boquilha que eu estou usando agora, que tem uma câmara um pouco maior, ela ajuda a equilibrar isso. Né? As palhetas que eu preciso usar, elas também precisam de um pouco mais de resistência. Então, por exemplo, as palhetas que eu achei essa resistência, a Select Jazz Unfired, a Reserve, que dizem também que é para clássico, mas eu uso e funciona super bem. Né? Então, você vai negociando isso no equipamento, né? Essa combinação de coisas, né? Essas nomenclaturas que a gente vê no mercado, é que nem o bebop, sabe? Que nem o pessoal fala,
o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie inventaram o bebop, né? Eles não chegaram um belo dia na porta do 55, do Village Vanguard, do, sei lá, qualquer bar da época, clube de jazz da época, um encontrou com o outro assim na porta e falou: ei, Dizzy, ei, Parker, beleza, tudo bem? Então, vamos criar a partir de agora o bebop? Então vamos lá, vamos começar agora, e chega lá, com vocês agora estamos começando o bebop. Então são sempre referências que ajudam a gente a organizar. É que nem essa história de palheta que até já o Jesuíno da Musical falou para eu comentar aqui, que você também pode me ajudar, que você gosta desses detalhes, eu sempre faço confusão, né? Que é essa coisa do corte da palheta, que é corte file e o unfile, né? O unfile é o corte americano e o file é o corte francês. E a gente sempre tem a impressão que o corte francês, o file, é como se eles fizessem um reforço na base. E na verdade não. O corte francês, eles fazem uma marca que separa, que dá a sensação que separa a parte da base da parte de cima, né? Como se tivesse um reforço. E isso muda um pouco a característica da palheta. Aí você fala, então, mas qual que é a melhor para tocar música popular? Qual que é a melhor? O que acontece é o seguinte, pela lógica, eu gosto de coisa de equipamento mais escuro. Então, pela lógica que eles dizem de propriedade desse equipamento, o file seria melhor para mim. Mas eu acho o file para mim mais brilhante, entendeu? Então, assim, eu vou contra o que eles falam. Porque o unfile, eu sinto mais liberdade, mas eu sinto que com essa liberdade eu preciso tocar, eu preciso criar, forçar menos o som. Então é como se eu pudesse deixar o som mais redondo, né? E só que é o seguinte, por exemplo, as palhetas, por exemplo, a Rico Royal antiga e aquela Rico comum que a gente chamava, que agora chama Royal e a outra chama Rico, acho. Rico e a outra é Royal só. A Royal, a Rico Royal, que é a famosa, ela é file. Ela é file. E eu usei ela um tempão. Então, hoje eu uso a Dadar, a Jazz Select, mas eu uso o Unfile em todos. Mas por uma questão de vez em quando eu experimento e tal, mas eu ainda, mesmo experimentando, eu prefiro as Unfile, né? Porque esse corte americano. Essa coisa o Filed, ele é um pouco difícil explicar, né? Mas basicamente foi muito pensado assim, para ter uma ponta mais fina e a parte de trás um pouco mais espessa. O que isso faz? Isso faz com que a articulação seja mais livre na Filed, mas ao mesmo tempo ela tenha corpo, né? Já a Unfiled, ela é meio que por igual, assim, a distribuição, vamos dizer, do corte é feita por igual. Então, inclusive, às vezes, se você pega, por exemplo, uma Filed 3M e uma Unfiled 3M também, a Filed vai parecer que é mais leve. Outra vez entra essa questão da resistência. Ela tem menos resistência, porque a ponta é mais fina, entendeu? Que é o que a Royal tem também, né? A Rico eu acho que não, é Unfiled, né, a Rico? A Rico comum não, ela é file. É unfile. E a Rico Royal é file. Então a Rico comum é o corte americano. E a Rico Royal é o corte francês. Agora, Douglas? Não, nossa. Vai acabar, né? Não, o Douglas. Ainda bem, Vitor, te amo. Eu também te amo. Se acabar, a gente vai botar. O próximo post ele vai me criticar. Eu falei? Fora. Esse é o padrão dele. Ai, meu Deus. Ele é muito meu fã. Ele é muito meu fã. Então ele acompanha todas as minhas lives e ele faz isso. Agora fizeram uma pergunta que vai acabar em 20 segundos, aí a gente volta, tá? Se o pessoal gostar, a gente volta. Que a gente vai responder a próxima pergunta, que é pro Douglas também. O que a gente achou da nossa experiência tocando o Tidiel, acho que é eu esqueci o nome dele. É o Thalisson. O Thalisson perguntou como é que foi a nossa experiência de tocar com a OZESP. Então presta atenção, viu, Douglas? Nós vamos explicar. Fica aí. Fica a dica. A gente volta. Eu tava trocando de dispositivo, eu tava no iPad e eu vim pro celular agora. O pessoal já tava em fúria já. Ah, é mesmo? Tava demorando e tal.
Não, eles também foram Aí, buscar ó, uma água, um café. ó o Thales aí. É. Ah, então responde aí para ele, Josué. Você que é um cara que tá, que você tem, você tem, você já tocou concerto de duo com o Douglas já? Como é que fala, grupos, já tiveram grupo camerístico, já tocaram em sala de concertos. Então, primeiro que o projeto de vida, assim, nessa quarentena, é tirar exatamente esses trabalhos do Douglas, né? Assumir todo esse trabalho orquestral que ele faz, porque eu sei que ele tem esse projeto de fazer essas coisas comigo também, sabe? Então ele fica postando essas coisas aí que ele posta na página dele, mas no fundo ele está estudando Mark Turner, entendeu? Ó, Jamais Será. Tô de olho em você. Então, mas respondendo sério pro Thaleson, a gente foi convidado, na verdade, a direção da USESP convidou o Nelson Aires e o Proveta para arregimentarem um grupo para fazer um projeto que era um projeto especial da maestrina, da Mary Alsop, que era a maestrina da USESP ano passado, onde ela teve a ideia de pedir para os arranjadores criarem o Messias de Handel, né, o Aleluia, no formato pop, né? E aí foi isso que aconteceu. Ela gravou em 2004 isso lá em Baltimore, e aí decidiu fazer isso aqui e chamou essa turma para regimentar. Aí o Proveta montou o naipe de saxofones, que é o naipe da Mantiqueira, né? Apesar do Vitão não ir da Mantiqueira ainda, ele faz parte de tudo isso. Então a gente ficou em 5 saxofones, eu, o Vitor, o Proveta, Cássio e o Baldo. E aí chamou também o Daniel, primo do Vitão, para fazer de trompete. E a sessão rítmica foi o do Ribeiro, Cidiel Vieira, Djalma Lima de guitarra, e o Paulo Braga de piano, né? Assim, foi uma experiência incrível, né? Que a orquestra tem um nível muito alto, a sonoridade muito incrível. Foi muito leve trabalhar com a Mary, ela é muito relax. A gente que não trabalha tanto com a orquestra, a gente está acostumado a ter essa referência de maestro sisudo, né? Mas com ela foi super tranquilo. Eu tenho foto dela guardada aqui, que ela tá fazendo chifrinho em mim, assim, né? Uhum. E basicamente era isso, assim, o naipe de saxofones fazia meio que a função de um naipe de madeiras, né? Então não tinha naipe de madeiras, era naipe de saxofones. Mas enfim, foi uma experiência boa, mas a gente já teve outras bem emocionantes também, né? O Vitão, antes com a USESP, realizou coisas originais, né? Que eram arranjos escritos para a USESP e para a Mantiqueira. Então acho que ele tem histórias mais emocionantes sobre isso. Não, é só resumir que o regente não era a Mary, era o Nashley, o John Nashley. Então não preciso A pequena aprofundar diferença, mais, né? né? A pressão era outra. A gente fez turnê pelos Estados Unidos, um monte de história, gravamos CD, fizemos um concerto de Réveillon para a Europa. E o processo foi bem pesado. Quando acabou esse processo, eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais nada do gênero. Para você ter uma Uhum. ideia como foi para mim, assim. Foi super legal, mas estressante, porque nesse período que a gente estava nesse processo de ensaio, de fazer o concerto, eu não conseguia fazer mais nada, não tinha cabeça para estudar, vou estudar um tema, vou estudar, não sei, nada. Eu só conseguia pensar naquilo e era muito louco, porque não era uma questão, não era a dificuldade de execução, mas é a dificuldade de concepção, né? Com a Mary foi mais tranquilo. Com a Mary tinha improviso, ela estava regendo, estava dançando, curtindo tudo, um clima muito mais leve e tal. Ela Mas queria ver situações sangue, diferentes né? também. Situações Levava pra diferentes, né? solar, ela ficava pedindo mais, mais, mais. Agora, uma coisa que tem que deixar sempre claro é que a USESP tem um cast lá, o cast geral, né? Geral que eu falo assim, infraestrutura, organização, a qualidade dos músicos, as partituras, tudo muito, muito bem feito, pontualidade com horário. Então, assim, a sala, enfim, é uma experiência realmente incrível, assim. Foi para mim, eu achei muito legal a experiência. Só que, assim, a primeira com o Nash foi meio, deixou sequelas.
Aí a Até Mary foi hoje. lá e passou. A Mary foi lá e passou um cremezinho, agora já tô sarei já. Entendeu? Aham. Capaz de aceitar se tiver outras. Se tiver como é que fala, uma baquiana aí, um Ravel. Cuidado, hein, Douglas? Não, Vou o comprar uma, repertório, bo- com- vou comprar uma boquilha fechadinha, você vai ver, meu. Vou lá pegar o seu lugar lá. esse Pode repertório fazer aí que o bend? Douglas. Pergunta se pode fazer é, bend e vibrato. Pode, pode. Eu autorizo. Esse repertório aí que ele tá acostumado a tocar, eu já sei de cor já. A primeira oportunidade que eu tiver, ele não volta mais. Ele tá ciente disso e ele tá bem preocupado. Porque eu conheço É, ele. bicho. Eu conheço quando ele fala comigo, eu vejo tensão nele. Ah, lá, é Imagina que isso você aí. estava lá, né, Thalisson? Não, foi muito divertido lá. Foi E, divertido e o mesmo. concerto que a gente fez, no Trianon foi uma delícia. Calor É, no pra máximo. caramba, mas foi muito legal. Foi muito legal, sim. É. Temos mais. É quando. Tem mais alguma pergunta aí? A gente tá Ô, de Thales, é plantão nóis. aqui, viu? Por isso fora, Josué. É por isso, Sara, é isso aí. O cara, ele Exatamente. implica. Ele implica com o Josué, ele implica com a gente. Tá? É, ele é um cara complicado mesmo. Mais Que mais alguma então? pergunta aí? Termina, vai falando coisa que não perguntaram pra você nas lives. Qual equipamento que você tá usando? De tenor, de alto, de soprano? Ah, é o básico. Nos três eu estou usando as palhetas, é a Jazz Select da Dario, 3M, tudo on fire. As boquilhas no alto é a da Dario 5, no soprano é a Van Doren S35, no tenor é a da Dario 9 e uma soloist vintage, short Uhum. shank. O alto e o tenor e o soprano são handcraft e tem o tenor que eu tenho usado também, que assim, eu acabo que é o carro-chefe mesmo, que é um referência, o Summer Reference 54. 54, Legal. né, Jó? É o 54. Que Que até aliás, tem um detalhe que eu ia falar, que todo mundo fala que o 54 ele é uma referência ao Mark VI. Eu uhum. nunca toquei Mark VI, nunca tive Mark VI tenor, sempre tive SBA, tive dois. E dizem que o SBA, a referência para o SBA é o 35. Mas eu acho 36. engraçado o 36. Como eu sempre tive, os SBA que eu tive eram velhos, bem usados, quando eu peguei esse, a sensação que eu tinha é que eu estava tocando num SBA novo. Então a Uhum. adaptação foi muito fácil, assim. Então, Então, é porque engraçado, parece, porque. eu nunca toquei num SBA zero, assim, para poder falar, sabe, para poder falar como é Uhum. que era um SBA. Então eu já tocava nele já zoado não, mas já bem tocado, né? Então É. eu acho que o Referência 54 ele lembra muito os SBA que estão no mercado. O Uhum. som mais escuro, equilibrado, não tem muita ponta. A mecânica é uma sacanagem, É bom, uma enfim, quem tem sacanagem, né, som cara? é uma sacanagem, bicho, Mas é muito gostoso, né? é muito bom O, o, mesmo. o Alto Referência 54, o Alto só tem 54, né? Não tem 36, desses novos. Eu achei, assim, eu não achei tão parecido com o Mark VI, não, cara. Assim, Pois é, esse referência que eu peguei, ele é muito melhor que o Mark VI que eu tinha. Tô falando do pacote, né? Do pacotão aham, todo, assim. É, e a característica de som, e principalmente que 54 é o ano que começou a ser feito o Mark VI, né? Por isso que tem esse número. exatamente. É, E os Mark VI que são desse começo, assim, eles ainda trazem as características do Super Balance, né? exatamente. A Summer nunca deu assim uma mudança extremamente drástica, né? Quer dizer, nos mais novos, talvez. Aí do Série 1, pro Série 2, pro Série 3. É. Mas lá Aí é atrás não bom era que mudança vem, drástica. é, Era um pouco. Eles iam é, mesmo usando o mesmo projeto, fazendo uma transição, né? é, é, Então, e até por isso mesmo, eu não acho parecido com o Mark VI, não. Achei o som mais grave. é, Eu acho ele equilibrado na extensão inteira, né? é. O que eu sinto que é Então, parecido é exatamente essa resistência. Ele tem essa resistência que uhum, o Mark VI tinha, que é muito legal. agora, você vê, se você tivesse tocado mais com SBA, talvez você ia falar que parecesse mais com SBA. Por isso que eu falei que o Referência Uhum. 54 lembra muito
o balance. Entendeu? Eu Então, eu tinha, nem sei. Eu nem tive sei um como é que é o SBA, som do 36. eu tive um SBA alto, prata, né? Mas que não deu muito certo para mim, para a característica de som assim Entendi. que eu gosto. Aham, Eu, aham, eu, eu tive muito forte para mim a referência de som de alto do Kenny Garrett, né? E dessa turma aham. que tem um jeito de tocar o alto que eu nem digo que é escuro, mas é mais atenuado, é um som mais grave, né? É, é. Então, eu sempre acho que eu busco essa sonoridade assim, no alto mais grave, né? Aí o Jonas está falando que está pensando em experimentar os mais novos também. A mecânica do meu SBA está me gastando. Então, a dica que eu dou para experimentar qualquer coisa tem a ver com um dos últimos assuntos também. Assim, se você experimentar os novos com o equipamento que você tem hoje, a boquilha e palheta, provavelmente vai ficar muito brilhante o som. Por quê? O SBA que você usa, ele tem muita resistência, né? Você colocando ele por exemplo, no Série 3, no Série 2, no referência, a princípio vai brilhar. Então, você vai ter que pensar em adequar esse Ah. equipamento, né? Agora, só um Principalmente mesa detalhe. dos graves, agudos, O registro Jonas o Jonas, o Jonas está falando que ele tem problema com mesa de grave e de agudo no SBA, Jonatas. é um alto. Hum, mesmo assim, cara, não. Isso aí é regulagem, viu, cara? Não é, porque se é uma coisa que eu nunca reclamei do SBA, aliás, eu quero deixar bem claro que, assim, eu não vendi o SBA porque eu não gostava dele, porque enjoei dele. Eu só vendi o SBA porque eu precisava de um instrumento que eu queria ter menos, mais confiança para, assim, aquela coisa do seguinte, é que nem você ter um carro vintage, só que você é motorista de Uber. Você precisa de um carro novo porque você quer carregar passageiro, você não quer ficar fazendo manutenção no carro ou falar assim, hoje eu não vou usar esse carro porque eu tenho outros dois. Por isso que eu estou falando, se eu pudesse ter o Série 3 e o SBA, eu teria, porque eu poderia cuidar com mais carinho, mais atenção e ter mais dedicação e poder falar assim, vai ficar lá no estaleiro, vou reformar assim, vou deixar daquele jeito, porque o instrumento, naturalmente, não é por uma questão de pior ou melhor, ele gasta. Ele É, gasta. Tudo é reparável, diga-se de passagem, é. principalmente hoje em dia. Tudo você troca ou tudo você ajusta. O problema é que eu não quis mais investir nesse processo de ajustar, tanto é que eu tinha projeto de, até com o Flávio, eu cheguei a comentar com você que eu queria comprar instrumento vintage, esses instrumentos tipo Contilberry, e fazer mudanças com ele, fazer parceria com algum luthier e começar a mexer, ajustar a mecânica e tal. Tô fora. O que eu quero é tocar, Uhum, eu não sou luthier, não quero mexer com isso. Então, é mais nesse sentido. Tem gente que adora fazer isso e tem essa paciência. Tem essa uhum, paciência. E isso aí é demais. O é, problema é que isso você tem que investir. Você tem que investir tempo, às vezes dinheiro, às vezes paciência, né? Assim, ter paciência para poder ajustar. E assim, eu quero tocar, bicho. Entendeu? Eu é. quero gastar minha energia com tocar. Então, não é uma questão de que os instrumentos vintage são uma porcaria, não serve mais. Não, pelo amor de Deus. Sempre vão servir, sempre são referência e sempre, quando você vê alguém tocando com um deles, você fala, puta merda, É, é eles. Mas não é isso. Então a questão é uma questão de ajuste para minha situação hoje. é, Eu prefiro, não preciso. Eu não preciso de nada. Se eu tivesse só o handicraft, estava lindo e maravilhoso. com Entendeu? certeza. Mas se eu posso ter um outro instrumento, eu fui atrás de um mais novo, por uma questão de aliviar outros objetivos, assim, é para centralizar mais no que eu realmente estou a fim de fazer, que é tocar. Quero chegar a pegar o instrumento, estudar, limpar ele, guardar, pegar no outro dia. Precisa fazer Aham. uma revisão. Vai lá, faz a revisão, aí olha, essa chave aqui está com jogo, e olha, mas tem que trocar isso aqui não dá mais, esse parafuso enferrujou. Então, assim, com esses instrumentos mais novos, esse período, esse prazo, entendeu? Ele se estende muito mais. É um carro novo. O É, carro novo, você anda com ele 4 anos, você só troca óleo. Nem é, água você põe, entendeu? é. Isso, agora o Isso que o vintage Jonas, dá um barato, mas... isso que o Jonas está falando, da chave dos agudos e tal, isso é muito regulagem. Dá para deixar mais leve esse processo. Mais Com uma certeza. coisa que eu notei diferente, que assim, uma das coisas que a Salmer mexeu, principalmente no referência, no Série 3,
é na altura da chaminés, que são aquelas partes do instrumento onde a sapatilha desce, né? Eu percebi que, por exemplo, quando eu tinha o Mark VI, essa região do agudo, a partir do sol, ali acima da quinta linha, eu tinha que fazer mais força para tocar, para equilibrar o som com o restante. Grave e médio eram assim fabulosos. Mas nessa parte tinha uma resistência a mais, então eu tinha que fazer um pouco mais de força, né? Eles resolveram isso na construção do instrumento, eles equilibraram esse tamanho, então aumentaram, diminuíram onde foi preciso. Então, por exemplo, é muito mais confortável eu tocar essa região mais aguda dos instrumentos num instrumento novo. Na verdade, eu toco do mesmo jeito que eu toco graves e médios. Eu não tenho que fazer uma força a mais para isso, né? Então, quando a gente fala das facilidades que o instrumento novo tem a ver com a construção, nesse sentido também, né? Não só da posição das chaves na mão. E aí o que acontece para o Jonatas, que fez essa pergunta? Tendo essa vivência com o Mark VI, fazendo essa força a mais para tocar os agudos, quando eu peguei o Série 3, é claro que eu ensinei meu corpo como se tocava nessa região. Então, quando eu peguei o Série 3, essa região brilhava mais. Entendeu? Eu tocava grave e médio, quando chegava nessa região era uma gritaria. Porque eu ainda estava fazendo a força que eu fazia com o Mark VI, entendeu? E aí demorou uns meses, ainda estou reaprendendo a tocar. Para não ter que fazer essa força aí, tocar do mesmo jeito a extensão inteira do instrumento e ter um resultado bem equilibrado, né? Mais alguma pergunta aí? Alguém fala, então essa coisa assim, sempre deixar claro que a ideia não é assim, quem tem instrumento vintage tá lascado, a gente acha que vocês estão furados, investimento furado. Não, é uma questão de opinião, por isso que tem muita variação de mercado. Então, assim, às vezes a pessoa fica com, o meu sonho é comprar um Mark VI. Aí o cara fica esperando aquele sonho, enquanto ele não realiza o sonho, ele trava. Isso aí não é mais desculpa. Não é mais desculpa. Entendeu? Se você quer realizar o seu sonho, você tem como fazê-lo, faça. Né? Porque a ideia é essa, você tem que ter prazer sempre. Então, né? A ideia é ter prazer. Em música, se não tem prazer, não tem graça. Então tem que ter prazer para tocar, tem que ter prazer para comprar, tem que ter. Porque assim, você podia estar fazendo tantas outras coisas, aí você tem que ficar com a bunda numa cadeira, às vezes, horas. Se não tiver prazer, eu não vejo. Né? Entendeu? Então, e o instrumento ajuda. Né? E essa ajuda não precisa ser necessariamente de um instrumento vintage ou de um instrumento novo. Pode ser de qualquer coisa. Mas você tem que estar ligado, que às vezes você está indo pelo mercado. Isso que eu acho que tem que deixar claro, entendeu? Você perguntar, você pega, por exemplo, o Proveta que tem, sei lá, 4 altos, ele tem 2 Borgani e 2 Mark VI. Se você perguntar para ele qual que é a preferência dele, cada vez que você encontrar com ele vai te falar um, entendeu? Cada vez, que eu já vi ele com o Borgani prata, já vi ele com Mark VI, dali a pouco ele volta pro Borgani, aí dali a pouco ele fala que tem um Mi lá que está incomodando ele, aí dali a pouco ele pega o outro Borgani, dali a pouco ele volta pro céu. Então, é isso. Se você tem essas opções, você acaba podendo escolher mais pelo resultado mais sofisticado. Se você tem menos opção, você é o que temos e vamos embora, né? Estão extremamente inflacionados, o povo perdeu a noção. Exatamente. Então, isso o Alexandre está falando aqui. Exatamente. Então, assim, a ideia, você vê, você pode, o mercado, então, assim, tem que ter muita certeza quando você vai comprar, quando você vai adquirir um instrumento, porque, às vezes, você está pagando muito caro, né, pelo valor real do instrumento, né? E essa coisa de pagar caro começa a ser natural quando existem poucos instrumentos mesmo, né? Por exemplo, Mark VI tem bastante. A gente acha muito Mark VI para comprar. Mas Balance, Super Balance, para quem gosta, foi feito muito menos. Então isso tem um preço. Isso não é inegável. 4 anos de construção, demora, é muito pouco. Qualquer lugar do mundo, eles são caros, né? Então, o que eu acho é que, assim, que a diferença entre esses instrumentos novos e os vintages não vale.
Sabe, não, a diferença é que, para mim, para o que eu quero no instrumento, não vale. Você pagar. Às vezes a gente acha instrumento dos mais modernos por um preço assim muito bom. E você vai ter um instrumento de nível muito alto, sabe? Mas é aquela coisa, Vitão. Às vezes, para ter essa noção também, a gente precisa ter o equipamento. Então, para falar, pô, realmente isso aqui não era o que eu queria. É muito legal, é muito fácil eu chegar e falar. É muito fácil eu chegar e falar assim, gente, você não precisa de um Selmer SBA, porque eu tive 2 SBA, tive um soprano, um Mark VI, então é muito fácil falar. Mas a questão é sempre assim, eu quero deixar claro que a ideia não é desmerecer os vintages, nem os grandes instrumentos. A ideia é para aliviar quem está querendo comprar. É tipo assim, cara, tá tudo bem. Você, para ter qualidade musical, você não precisa, entendeu? A época que eu mais evoluí, que eu lembro que eu mais evoluí como músico, foi quando eu tinha um Yanagisawa T50, entendeu? Então, assim, não é bem, o critério não é tá assim, não é uma coisa equiparável, assim, a evolução, Mark VI, SBA, top de linha, não sei o quê. Mas, assim, se você tem o desejo, é afim, lembre-se que essa não é a resultante final, né? Esse não é o que vai definir as coisas, né? Porque, assim, eu já vi assim, tem cara que fala assim, eu comprei um saxofone, um Mark VI, eu tinha um Yamaha XYZ lá, sei lá qual é o modelo, comprei um Mark VI, e agora estou tendo problema de afinação. Como é que é isso, cara? Botei tantos mil a mais aí. Porque o Mark VI, ele não é famoso pela afinação, ele é famoso pelo resultado, por quem tocava ele, por uma qualidade, é um pacote, e nesse pacote, uma das grandes coisas dele não era a afinação, entendeu? Pra época era, né? Pra época era, mas enfim. Então, assim, é uma coisa que tem que lembrar, entendeu? Então, assim, uma coisa é a realização pessoal, que tem que também ter, mas não é estudo e disciplina em primeiro lugar. É isso aí, Maurição, olha o Mega Music aí. E olha, o Maurição é o cara que vende as coisas, hein? Pois é. E uma coisa, assim, que todo mundo tem que levar em consideração muito experimente. Não é porque todo mundo fala que é bom, que você tem que ter, sabe? Acaba virando um símbolo. Experimente. Comigo, a troca para instrumentos modernos aconteceu da seguinte maneira. Eu tinha um Mark VI maravilhoso, o melhor Mark VI soprano que eu já experimentei, que era do Vitão, que tinha todas as frases do Vitão. Eu usei todas as frases do Vitão que estavam naquele saxofone. Era maravilhoso. Mas no caso do soprano Mark VI, realmente era um problema algumas coisas. De mecânica e tudo mais. E aí pintou uma oportunidade maravilhosa de eu pegar esse que eu estou até hoje, que é um Série 3, que era do JP, que o JP comprou, estava no estado muito novo e ele usou muito pouco, praticamente ele gravou o disco do Hermeto, o disco do grupo, e não ficou com esse instrumento. Eu comecei a estudar com esse instrumento e eu comecei a desejar algumas coisas que ele tinha. Eu fiquei desejando nos outros também, no tenor e no alto. Falei, poxa, mas eu saio de uma nota e vou para outra e é tão equilibrado, sabe? Caramba, eu queria ter isso também no tenor, no alto. Como é que faz, né? E fiquei anos pensando nisso. Falei, pô, mas eu gosto tanto desse som, mas esse som, não sei o quê. Até que eu fiz a decisão de trocar realmente. Mas eu experimentei, eu tive um parâmetro para fazer essa troca, sabe? Eu me permiti também. Porque eu conheço gente que fala, não, vou nem experimentar, imagina, o Chris Potter usa Mark VI, eu vou usar Mark VI, sabe? Não tem essa, não é experimenta, assim, né? Experimenta. Não é bem assim, não. Alguém perguntou sobre boquilha de metal ou de massa. Atualmente, eu acho que eu e o Josué, né, a gente está usando boquilha de massa. Mas nada impede que amanhã de manhã, quer dizer, a quarentena está impedindo, mas a qualquer momento, se aparecer uma de saber, metal viu? que mexa com... Às vezes chega pro correio. O correio está aberto ainda. Então, assim, atualmente, eu estou preferindo boquilha de massa, mas porque não é porque ela é de massa, porque sim.
Se fosse de metal também não tem essa coisa assim, se é metal, o som é brilhante. Se é isso, provavelmente é isso que você está perguntando. Se é metal, o som é mais brilhante? Não necessariamente. Tem muita boquilha de massa bem brilhante e tem muita boquilha É, de metal bem escura. é, Tem isso, né? Principalmente as é. vintages, né? Eu comecei a observar que a minha opção de som, por muito tempo eu falava, eu gosto de som escuro, som escuro, som escuro. Não, eu não gosto de som escuro. Eu gosto de um som, vamos dizer, tudo bem, esses adjetivos são subjetivos, né? Pode ser que para quem está Sim. ouvindo isso não faça sentido. Mas para mim, eu gosto de um som amadeirado, vamos dizer, que não tenha tanto metal no som, né? E por que que eu falo isso? Eu já tive som de saxofone escuro, mas opaco também, né? O brilho, o que a gente chama de brilho, essas parciais dos harmônicos mais altas, elas fazem parte da gama do som, elas precisam estar presentes ali, senão o som fica sem colorido nenhum, sabe? Então, assim, essa coisa de ter som escuro também, eu acho que não é contraproducente, o conceito, né? E para ter esse som amadeirado que eu gosto, eu só achei isso em boquilha de massa até agora. Se fizer uma boquilha de metal que tem essa característica, eu vou usar certeza. Uhum. O Maurício da Mega Music falou que você testou o referência, o alto, demorou uma semana para testar. Eu fiquei quase um Sim. mês com o tenor É. para decidir também. Entendeu? Então é isso. Não é. Antes disso, eu fiquei 15 dias tocando num Mark VI zerinho, que um amigo meu tinha, o Flávio de Souza. Não sei se ele está na parada aí, mas assim, um instrumento zerinho. Um Mark VI, assim, um sonho de prata, uma coisa assim, de sacanagem, assim, de legal. E Aham. eu fiquei 15 dias, aí eu decidi não trocar, decidi não mexer Uhum. com aquilo. Então é assim, experimentei como é que é o nome aquele do Kirk Whalum lá, como é que é? Julius Július. Keelhart. Eu experimentei o que todo mundo fala que é demais, que é o melhor, Ash não sei o que, SX 90 Ultra Mega, não gostei, achei o som espalhado. Experimentei um desse Julius Keelhart de estudante, gostei mais. Então, Uhum. se eu fosse comprar, eu ia comprar o de estudante, custava a metade do preço do outro. É gosto também. Aham. É Gosto de gosto. alguma boquilha de resina, a Drake, eu estou respondendo aqui, ó, peraí, Alexandre como é que é? Bonfim. Alexandre. As primeiras Drake que tiveram aqui no Brasil, quem trouxe foi o Danielzinho Filho, e eu fiquei com uma. Ela não é de resina, ela é de porcelana, pelo menos a que eu Cerâmica, tinha. né? Cerâmica, porcelana não, É. cerâmica. Era maravilhosa, muito fácil de tocar. Só que ela dava trabalho para os agudos, assim, pelo menos para mim, ela me dava um trampo de. Ela era tão fácil de tocar que chegava nos agudos ele virava o ponteiro num afinador. Você tinha que mexer na concepção da cabeça. O som, o médio e o grave dela era uma sacanagem de boa. Mas É. ela dava mais trabalho, então eu não quis investir nisso. Assim, o som era bom, mas não valeu eu me sacrificar um conceito diferente de tocar nos agudos e tal. Não valia, para mim não valeu o investimento. Uhum. Tem uma pergunta que é boa pra você aí, ó, essa última. Peraí Vocês que já agora tiveram eu, alguma experiência com o Zé Nagzawa? eu já tive, Yanagisawa, eu já tive tenor, eu tive dois. Eu tive um T50 e um outro que eu não lembro o modelo, é alguma coisa 800 de prata. Como é que fala? Eu sonho, assim, eu sonho em tê-los de novo. Se eu pudesse ter mais do que dois saxofones, dois tenores, eu ia comprar eles de novo, porque eu adorava os dois. Adorava os Uhum. dois. É, Maravilhosos. na minha, Maravilhosos. na minha opinião pessoal, Selmer e Nagzawa, no pacote do que eu gosto, que é som, conforto e tudo mais, eles são imbatíveis, assim. Eu poderia, por exemplo, trocar todos os Selmers que eu tenho por Nagzawa tranquilamente. Eu acho fenomenais, É. assim. T800, o Mauricião respondeu, T800, é isso aí. É. Agora, já experimentei a Nagzawa, que eu não gostei, mas Uhum. é gosto, não é de qualidade, não tem nada a ver com qualidade, não. E a Esses Nagzawa eu tem gostava e que tinha qualidade. E a Nagzawa tem uma coisa que é muito legal, que a Selmer não tem, mas que a gente aqui no Brasil também não tem, que é a É. opção de ter, por exemplo, um instrumento de prata com campana de bronze, prata com, sei lá, campana de cobre. Você pode, se tiver a opção de comprar numa loja, escolher essas partes, né? Que é uma coisa muito comum que você faz com flauta, né? Você, é,
pega aqui o porta-lábio não sei o que, o pé em si, não sei o que, você escolhe a configuração do instrumento. A Selmer é um pouco mais, claro, você escolhe o acabamento e tal, mas não tem tanta opção assim, né? Pois é, todo mundo fala isso do Zenagizal, mas mesmo assim continua no Selmers. Mas é que o Então, Selmer, mas isso que você está falando, Gabriel, tem várias questões aí. Uma delas é que, assim, eu quando eu tinha o Yanagisawa, eu tentei pedir algum tipo de endorser para Yanagisawa. Eles nem respondem. Então, primeiro que eles são mais fechados. Você vê que quantidade de artista endorser da Selmer e a quantidade de artista endorser da Yanagisawa. Da Selmer, você fala um monte. Na Yanagisawa, você acaba lembrando de um ou dois. Né? Dois, três, é muito menos. Segundo, quantos Yanagisawa você já viu no Brasil desse top de linha, desses que o Josué está falando, de campana de bronze, de prata, tá? Quantos? E quantos Yanagisawa, quantos Selmer top de linha você já viu? Eu, pelo menos, Yanagisawa eu nunca tive top, eu já tive bom, mas top não, sabe? Top, é. mas nem para ver, muito menos. Eu conheci um cara que ele era da Islândia, o Pekka Pikinen, Pekka, sabe? Ele tinha um alto Yanagisawa desses prata com bronze, entendeu? Mas Uhum. ele não deixava nem pegar, nem com a mão no instrumento. Então eu conheci ele Aham. assim, e eu falei, quanto você? Ele falou, bicho, não sei o que, era caro, bem caro, são instrumentos caros, Uhum. assim. E não tem acesso aqui, você não tem representante da Yanagisawa Exatamente. aqui desse nível, você tem pessoal que negocia, mas não tem instrumento no mercado usado para você trocar e tal, desse padrão. Você não Aham. passa, é difícil, você só vê nas figurinhas na internet. Então é mais complicado, É. então não dá nem para comparar. Eu acho que isso tem muito a ver. E lá fora, assim, muita gente usa Nagzawa, muita gente mesmo, sabe? Por exemplo, eu tenho um amigo que é o professor da Juilliard, o Bruce Williams. Ele é endorser É, da Yanagisawa, beleza. Ele paga com desconto e tudo mais. Mas ele tem 5 altos Yanagisawa e quatro sopranos Yanagisawa. E eu tava uma época conversando com ele exatamente, pô, mas você não tem nenhum vintage, você não usa Selma, nem nada. Eu falei assim, Josué, vendi todos. Assim, não gosto do som. Aí ele começou a apontar características que ele não gostava na Selma. E que tem, a gente usa, mas assim, tem coisas que não são legais também, né? Então tem essa coisa do mercado, sabe? O que tem, por exemplo, o meu tenor, o meu alto, todos os instrumentos da Selma que eu comprei tudo no Brasil. Quando eu fui comprar meu primeiro tenor na faixa de preço do Mark Six, só tinha um Mark Six na cidade. Entende? Então tem muito a ver com isso. Assim. Se você procurar hoje um Yanagisawa para experimentar, aqui você não vai achar. Tem muito mais isso, eu é acho, do que. difícil, né? Né? E a gente aqui trabalha com o que tem, não enche o saco. Quer, não quer, Exatamente. vaza que Exatamente. já tem gente atrás. Lá não, Uhum. você entra numa loja, lá que eu falo um lugar específico e tal, você tem muito mais opção, né? Então, É. tem muito a ver com o mercado, né? E essa coisa de Uhum. referência de som, entendeu? Se você pega, antes quando teve a transição do Selmer, do SBA, o Mark VI, o pessoal, a maioria das pessoas usavam King Super 20 e com, ou Tilbury ou É. Constellation. Ninguém usava Selmer, entendeu? É. Então o que a Selmer fez? Opa, vamos derrubar esse mercado aí. Eles saíram, aí você ouve qualquer gravação dos anos 60, final dos anos 50, todo mundo, 90%, 95% usa Selmer. Entendeu? É. Até o Johnny Griffin, que ficou famoso tocando com King Super 20, começou a usar Selmer, morreu tocando com Selmer, sendo endorser da Selmer. E A Selma é campana novo, dele né? vinha sempre novo. Série Sempre vinha assim, 2. Griffin 2, Griffin 3, bordado na campana dele. Então, ele é uma coisa de mercado. Entendeu? Os É. bateristas aí, o baterista sabe disso, que o mercado fez a Gretchen ser o que ela é. Então, assim, não estou tirando a qualidade dos instrumentos, mas se você toca, por exemplo, você toca um Contilbury, toca nele assim, toca. Esquece mecânica, afinação, toca nele. Bicho, olha, não tem às vezes não tem Mark Six para encarar ele não, viu, bicho? De timbre. Só que é De conjunto da tudo, obra. é. E a afinação, e a consistência do instrumento, e o equilíbrio, e a mecânica, e nananana, aí a Aí. Selmer.
aí a Selmer vai e dá um ralo, entendeu? Só que hoje, entendeu? Tem instrumento que tem o mesmo padrão da Selmer, só que tem esse problema de mercado. Você não acha, não é acessível. Eu adoraria ter um Yanagisawa Hyper Ultra Mega, entendeu? Uhum. Adoraria, mas não dá, não dá. Uma vez, muitos anos atrás, quando eu fui trocar um Alto Martin que eu tinha, eu fui no Zé Augusto, e aí tinha lá Yanagisawa e um Mark VII, pelo preço que eu podia pagar. Eu experimentei o Yanagisawa e meu queixo caiu no chão. Falei, nossa, meu Deus, é esse som de alto aqui, tudo, som, mecânica, tudo. Aí eu falei pro Zé Augusto, eu vou ficar com esse instrumento. Aí ele falou, não, esse cara que chegou antes de você já decidiu que vai ficar. Eu tinha o dinheiro para pegar o Mark VII. Selmer, não peguei. Não, assim, o instrumento não falou comigo, sabe? Só para você ter esse exemplo assim de mercado, de opção, né? Porque eu acho que a Yanagisawa não é tão usada aqui ainda. Se você é aquela coisa, por que a Yamaha ela tem essa avalanche no mercado, tem essa procura no mercado? Porque é um instrumento que ele te dá garantia, um monte de garantias, né? Garantia, o material, o banho deles é melhor que o da Selmer, dizem que ele é mais afinado que a Selmer, que hoje em dia já não dá para falar mais isso. O instrumento, eles têm vários ranges de qualidade, né, de instrumento, desde o de estudante até o top, ultra, mega lá, handmade, né? A Selmer não tem isso, a Selmer de Paris não tem isso. Mas tem os Selmers aí, americano, o Band. Mas você pega um Selmer Band, pega um Yamaha 23, é piada a comparação, entendeu? O Selmer Band não devia nem existir, o instrumento. Devia ser proibido, devia vender como outra coisa. Não podia chamar saxofone, tinha que ser um outro nome. Chopeira, sabe aquela chopeira do Bourbon Street, que é um sax? Então, é bom pra isso, bicho. Os outros. Bom, a gente já falou pra caramba. Já falamos muito. Mais alguma coisa? Ó, nós vamos parar já, porque eu tô enjoado, boca seca. Eu preciso fazer nota longa também, só fiz na flauta nota longa hoje. Tem ainda umas coisinhas pra resolver ainda. Alguém tem alguma mais? Percussa. Oi, eu não sei, JR Percussa. Oi, não sei o que. Não, tem razão, Vitor, aqui em Fortaleza. Ah lá, tá vendo lá, ó, o Gabriel, aqui em Fortaleza só tinha um, mas sempre tinham vários. É isso, né? Não é só em Fortaleza, não. É em qualquer lugar, assim, sempre tem essa... Ó, aqui em São Paulo, quando eu comecei a procurar um instrumento novo, eu falei, bom, eu vou procurar Selmer, vou procurar Yanagisawa, ia procurar Yanagisawa, Selmer e Julius Keelhart. Assim, porque é esses que eu conheço, não conheço outra marca que tem esse padrão. Aí eu experimentei um Julius Keelhart que tinha lá na casinha onde eu dou aula e o Flávio tinha para vender. Experimentei e não gostei. Aí tinha o Selmer dele lá, Mark VI, prata, lindo, maravilhoso, experimentei. Aí fui no Maurício, na Mega Music. Aí o que ele tinha de novo era esse referência. Aí eu falei, eu quero experimentar outro, só para... Quando eu toquei nele, eu falei, putz, a casa caiu. Mas vamos experimentar outros, aquela história, né? Não consegui experimentar mais nada, não tinha mais. Tinha um que era em Londrina ou no Rio Grande do Sul, o outro era no interior de São Paulo, entendeu? Então, assim, fica difícil para a gente também ficar atualizado com as coisas, mesmo porque a gente não tem a opção de negociar as coisas, né? Assim, eu estou em dúvida, eu experimentei 8 referências de prata, mas tinha 2 de bronze que eram mais legais. Não tem, esquece. Então aproveita, né? Aproveita assim. Então tem que ser nessa base mesmo. Mais alguma pergunta para a gente dar tchau aí para vocês? Ó, 18 horas tem o Samuca. Tem algum, hoje, olha lá, a hora esse. Tem 991, tem 901. Aí, ó. É um instrumento quase que top, né? Eu não sei se deve ter uns modelos mais mega, ultra lá, mas... Eu acho que o 991 é bem acima e o 901 é meio de entrada, assim. O 901 mas são todos muito bons, cara. Eu adoro essas marcas, assim. Vitor, qual a sua boquinha de tenor, pra gente fechar a conversa? Acho que o Nunes chegou depois. O Nunes chegou agora. É uma Short Shank Soloist Selmer antiga,
Mas das novas, que é mais fácil, é a da Dario G-Select 9, número 9. A câmera dela é medium. E obrigado. Você também é incrível, Sara. Ó, Maurício, é Então, isso prata, aí. bronze. Prata, bronze e ouro, Maurício. É primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. O Elias Ó, o chegou. Eli. Como ele Ele veio de chegou para Belém, ele chegou. fechar. Quando ele Chegou chegou de depois. Belém, ele chegou depois. A gente tá indo embora agora. Elias, oi, tchau. Valeu aí a entrada. Imagina, Nunes. Ele só entrou pra ver se a gente Então, tava gente, bem. então tá bom. Então, Joshua, a gente se Vitão, fala a qualquer instante. tá bom. Te encontro mais tarde no E grupo de WhatsApp. tá ok. Pessoal, o pessoal aí que estava aí até agora, obrigado aí. Vamos ver o que rola por aí. E fiquem em casa, máscara na boca e só tira para tocar saxofone, ok? Isso aí. Não Valeu, saiam, não Elias. saiam. Valeu, turma. Abração aí. Vitão, Falou. até já. Joshua, é nóis. Obrigado. Valeu, Abração. meu. Tchau. Tchau, tchau.